Bom, sejam bem-vindos ao canal. Vamos lá. Certo? Mini índice, futuros, 5 minutos, day trade na veia. Nesse vídeo nós vamos ver como identificar a direção, tá? Como eu falei, o nosso mercado aqui ele é complicado, né? Ele fecha, ele abre, muitos gaps. É complicado muitas das vezes identificar a direção, dependendo de como ele para, porque geralmente ele para lateralizado, certo? Existem várias formas de fazer isso. Tem muito vídeo aí na internet, no YouTube, falando. Uma delas é a VWAP também, tá bom? Aqui nós temos média móvel de 8, de 20 e de 200. 200 branca, cinza 8, 20 azul, certo? Todas elas praticamente deitadas e é complicado você identificar e é assim que funciona, tá? Mas nós vamos fazer da mesma base do que a gente já vem estudando, principalmente nos vídeos de BTC, que a gente visa mais a vista, né? Longo prazo, onde a gente acerta, a gente erra, mas está sempre feliz, certo? E aqui é uma forma que eu analiso o gráfico no dia a dia, quando eu tô aí no mini índice, certo? Futuros. Então, ó, daqui aqui nós temos um dia. Esse dia qual foi? Dia 8. O que acontece? Fechou o mercado. Putz, mano. Tá, ou às vezes você pode fazer isso em um dia antes ou num dia depois, antes de abrir o mercado, para você ter mais ou menos uma ideia e tal. A lógica da gente é sempre pegar o que? As pernadas anteriores, certo? As pernadas anteriores. E aqui eu já vou ver logo, vou fazer uma análise pela lógica de livro, não se esqueça, né? Pelo aquilo que a gente estudou. E tem aí na descrição. Se quiser ler, esse livro é baratinho e tem tudo que os mais caros têm. Eu sou prova viva disso para te falar, certo? Então vamos falar do dia 8. Dia 8, tá? Abriu aqui com puta de um gap. Tivemos aí uma movimentação de queda. Putz, ó eu já. Eu começo a falar, eu tenho vontade de desenhar, vocês não estão entendendo. Tá, tivemos aí, não vou começar por aqui porque aqui já andou e aqui já andou também, né? Pelo esse horário já andou, mas aí a gente vai trazer o gráfico pouco a pouco aí para ter mais ou menos noção. Faz de conta que aqui a gente não sabe o que aconteceu, o que é hoje, tá? E não sabe mesmo porque tá, não tem aqui, né? A gente só tem o dia 8 aqui. Primeiro plano, identificamos uma média móvel de 200, tá? Que ao decorrer do dia ele respeitou aqui, ele abriu o mercado com gap de alta e que geralmente no livro, quando ele fala que ele está num gap de alta, a tendência é subir. E na verdade não foi o que aconteceu aqui. Por quê? Porque tínhamos uma resistência de 200 equivalente a 20 minutos de uma hora. Eu nem vou abrir, depois talvez eu abra o gráfico de uma hora para a gente poder dar uma olhada melhor. Né? Não tem análise nenhuma, e se tem, eu acho que deve estar no diário, sei lá. Eu não. Só abrindo mesmo para ver. É igual Santo Tomé. Aí o que aconteceu? No dia 8, ele abriu com um gap de alta, certo? Corrigiu, porque na verdade ele abriu com um rompimento de topo aqui, ó. E lembra aquele lance que eu sempre falo? A gente vem de trás para frente aqui. Certo? Vamos riscar, né? Deixa eu ver. Linha. Não. Vamos ver. Putz, isso vai ficar ridículo se eu usar, né? Olha aqui. Tá aqui, ó. Temos uma pernada de baixo aqui. Temos outra pernada de baixo aqui. Então tudo é referência, ó. Temos referência aqui.
e temos referência aqui, que é de queda. Tá? Vamos ver, mas eu não vou fazer mais não. Aí o que acontece? A nossa referência de alvo de FIBO é essas daqui, né, meu? No dia anterior. Mas eu não vou falar disso, porque senão eu estou falando de gráfico andando, que já andou, não que ele já não tenha andado, mas não está dentro do cronograma. Deixa para lá isso. Isso está no vídeo de BTC. Se você for lá pesquisar, você vai ver onde que eu falo isso daí tudo, certo? Tivemos. Então vamos acompanhar o dia, tá? O que ele fez? Ele abriu com um gap de alta e caiu e veio testar esse topo aqui, ó, né? Ele veio testar esses topinhos aqui, ó, certo? Subiu de novo e respeitou uma resistência que a gente tem que respeitar a boneca também, porque nos 5 minutos, resistência de 200, ela mostra e fala muita coisa, certo? Aí ao decorrer do dia, o que ele fez? Ele respeitou uma tendência, uma linha, uma média móvel de 200. O que aconteceu? Caiu e lateralizou. Perdeu-se o fundo aqui, ó. Tá bom? Então teve algum alvo daqui, perdeu o fundo, testou de novo e voltou a cair. Certo? Aqui ele perdeu força, provavelmente ele chegou em algum alvo diário, que é desse daqui, ó, talvez dessa movimentação. Oh, meu pai, vamos ver se é esse mesmo. Tá, aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó. Vamos jogar, o índice geralmente é 50%, né? Tá aqui, ó, 50%. Ele atingiu o alvo dessa pernada ali embaixo de 50%. Tá bom? Então geralmente é diário, tem muita gente que atingiu o alvo, sai, vida que segue, vai procurar outra coisa que fazer, né? Ou vai pro BTC para passar raiva. Só não pode ganhar aqui e perder lá, né? Senão a conta não fecha. O que acontece? Aqui, ó, deixa eu ver. Vamos para esse. Tá aqui, ó. Vamos procurar volume, tá? Pô, a gente analisou. Ele tá abaixo de média móvel, ele tá numa queda. A gente já traçou o alvo, certo? No alvo, a gente tem um volume diferenciado. Então, pô, se tá no alvo, tem um volume diferenciado, é um candle de exaustão, certo? E o candle aqui, ele mostrou que apareceu aqui um padrão de reversão. Então você percebe, abaixo das médias móveis de 200 e de 20, primeiro, atingiu o alvo, segundo, volume diferenciado no alvo, um volume maior, que demonstra ser um candle de exaustão. O segundo candle de 5 minutos, ele literalmente forma aqui um candle de padrão de reversão, certo? Então tudo isso a gente vai analisando ao decorrer. Ah, vai subir? Pode, ou como não pode, a gente está no alvo, certo? De 50%, que é comum desse gráfico, tá? Aí é de você. Pô, mas puta, comprar abaixo de média móvel é mais arriscado? É mais arriscado. Mas temos o alvo e algumas confirmações aí que faz a gente tomar a decisão, certo? Então, vamos lá. Vou usar esse FIBO mesmo. Aí tá aqui, ó. Se eu bater o FIBO aqui, tá fechando o dia e tal. Se eu bater o FIBO aqui, qual que é a lógica? Ou ele corrige em 38 ou ele corrige em 50, certo? Aqui no caso, ele corrigiu praticamente em 38, mas não foi tão bonitinho, porque na verdade acabou comprometendo essa resistência. E aí, porra, no dia seguinte, como é que ele vai abrir, né, meu? Ele vai abrir, ele vai subir, ele vai descer. Aí você olha pro gráfico e fala, pô, aí você lembra do topos mais altos e topos mais baixos. Aqui a gente tem um topo mais alto, aqui a gente tem um topo mais baixo, certo? Que identifica uma queda, só que
Nós temos aqui candle acima de média móvel, mas são média móveis praticamente a 200 deitada para baixo, certo? Ela tá meio aqui virada para baixo, a de cima tá cruzando aqui, aí entra aquele naipe de cruzamento de média móvel, mas a gente não sabe, desculpa, a gente não sabe se ele vai subir ou se vai descer, mas vamos pelo lado, como eu já vi o gráfico que andou hoje, né? Não tem graça, mas nós vamos para o lado ao contrário, talvez, certo? Tipo assim, eu acho que ele vai descer, né? A gente vive um achismo louco, até mesmo porque em tempos maiores eu acho que ele tá em queda, tá? Em 1 hora. Eu não me lembro, precisa ver. Aí o que acontece? Eu vou traçar o Fibo, tá? Hoje é dia 8, dia 8. Aí eu falo assim, eu vou esperar abrir o mercado, mas eu vou deixar esse Fibo traçado, porque eu acredito friamente que esse cara vai cair, né? Que esse cara vai cair, né? Não sei porquê, tá para cima de média móvel, mas eu tô acreditando que esse cara vai abrir no dia seguinte para baixo e eu vou ter mais ou menos uma ideia para mim poder ter direção do meu dia. Então eu vou pegar essa pernada de alta aqui, porque eu estou indo para um topo mais baixo, certo? Topos mais baixos indica pra gente que é queda. Aí o que acontece? Tá aqui, ó. Geralmente, alguma das vezes, quando ele abre em algum alvo, tá? Ele abre algum alvo do Fibo que a gente traça no dia anterior. Então pegamos essa pernada de alta aqui. A tendência é o que? É ele cair 50%, entendeu? E depois a gente vai trabalhando o dia. O que acontece? Abriu o mercado, esse é o último candle, fechou, abriu o mercado. Putz, mano, ele abriu o mercado, o que acontece? Ele já mostrou claramente que perdeu o Fibo, certo? Ele literalmente mostrou, a gente esperou fechar os 5 minutos, e ele já mostrou que perdemos Fibo. Perda de Fibo. Vida que segue. Nova análise. E vamos lá. O que acontece? Nós vamos descobrir aqui, né? Qual que é esse alvo. Porque ele abriu para cima. Lógica corretíssima. Certo? Geralmente a gente usa a média de 8 para ter uma referência logo nos primeiros 5 minutos. Aí, nas primeiras horas. Até abrir o dólar, né? Às 10 horas. Ou se não a VWAP. A VWAP é uma grande indicada para isso, tá? Aí o que acontece? Volta aquela história, certo? Eu vou pegar o que? A primeira pernada de alta. Não, a primeira pernada de baixa. Eu vou fazer aqui, ó. Primeira pernada de alta, de baixa, qual que é? Primeira não, vou pegar logo a segunda, porque a gente já sabe que não tá. É essa. Tá bom? Essa é a primeira pernada de alta. Então eu vou tirar o que? Eu vou basear o meu Fibo para procurar o alvo ou o que possa acontecer ao decorrer das horas aqui. Certo? Opa. Meio sem saco já, hein, gente? Pode perceber. Então tá. Eu peguei essa movimentação. Percebe? Ficou meio estranho, né? A gente não conseguiu achar aí mais ou menos o coisa. Vou jogar para 61? Não, eu não vou jogar para 61 porque geralmente essa movimentação é de 50%. A gente já está acostumado com gráfico, que é o lance que a gente se baseia nas características de um gráfico, certo? Se eu jogar 61 aqui, vamos ver. Se eu jogar 61, entendeu? Dá para se basear mais ou menos, né? Por quê? Porque não tá tão absoluto. Lembra que eu falo? Tá com dúvida? Não se faz nada. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou procurar entender. O gráfico para mim aqui ele tá confuso. Não tá batendo. Então o que eu vou fazer?
eu vou pegar este fibo e trazer para essa última pernada de baixa. Se eu traçar ele daqui para lá, é meio fora de lógica, né, meu? Porque não tem lógica. Vamos por partes, certo? A gente tem 5 em 5 minutos para poder decidir. A gente já tem um candle de 5 que abriu, fechou, já abriu o outro, tá andando, certo? O que eu faço? Nossa, percebeu? Ele abriu acima de um alvo de 50% desta pernada de baixa aqui, ó. Isso é um topo, né? Aonde foi rompido no mesmo dia. Ele abriu aqui. O que eu vou fazer? Eu vou para o próximo topo, que é esse daqui, que está abaixo da média móvel de 20 e abaixo da média móvel de 200, certo? Tá lá, 5 minutos, tem tempo para fazer isso, tá? Eu vou para o próximo topo. Se eu vou para o próximo topo, ele ficou solto aqui, ficou, mas eu já confirmei ele no FIBO anterior, certo? Eu já confirmei ele no FIBO anterior. Mas puta, ainda tá complicado, mano. Eu não vou entrar não. E outra, essa movimentação, porque no day trade o que manda a sua lucratividade é a quantidade de contrato que você entra. É natural. Então, não quer passar calor, tá muito dúvido. Pô, eu tenho um candle solto, né? Eu tô no segundo 5 minutos aqui. Tá, aí eu tracei. Vou esperar o que vai acontecer. Opa, vamos voltar. Aqui, ó. Aí ele começa. Esse esquema é um horror. Não tem o que se fazer. Ele voltou a cair. E voltou a subir. Certo? E tá chegando lá no nosso alvo. Então, na verdade, ele tá buscando esse alvo aqui, ó. Dessa movimentação do dia anterior. Certo? Temos aqui um candle elefante. Com um volume significativo. Próximo de um alvo, tá? Aí, vamos lá, e o gráfico anda. Ele chegou no nosso alvo. O segundo candle confirmou que este candle anterior era um candle de exaustão. Então, vamos lá. Primeiramente, bateu no alvo. É a primeira confirmação. Ele chegou próximo de um alvo. É a primeira confirmação. Certo? Ou que seja, ele bateu no alvo. O candle anterior era um candle de volume. Então, por ele estar próximo de um alvo, nós identificamos que ele é um candle de exaustão. Certo? Aí, os próximos 5 minutos, ele bateu no alvo e deu um padrão aí, que você não viu nem enforcado, né? Literalmente foram 3 confirmações que ele ia cair. Entendeu? Fechou o próximo 5 minutos. Você tem um candle de exaustão. Você tem um candle mostrando para você que vai reverter, porque ele está literalmente em um alvo. Vendeu. Não vai esperar. Você entendeu? Se ele voltar a subir, paciência. Mas não perdeu dinheiro se ele continuar caindo. Aí a gente vai seguindo os próximos minutos. Tá? Meu, puta, vai subir. Eu perdi a oportunidade, meu. Puta que pariu, eu perdi a oportunidade. Mas a gente só vai tomar alguma decisão dependendo do padrão. E se ele romper este topo aqui. Por quê? Porque se ele romper esse topo, nosso alvo é 50% dessa pernada de baixa. Tá? Vamos lá. Eita, peraí. Ficou esquisito, hein? Até aqui eu não comprei, não teve rompimento de topo. Para que eu vou comprar? Vou esperar. Deixa o gráfico andar. Ele rompeu o topo. Tá? Se eu quiser bater um fibo daqui para cá e medir 50%, ótimo. O livro diz ele rompe, testa o rompimento e volta. Só que perdemos esse fibo. Por quê? Porque teve o rompimento do topo do nosso alvo.
Qual que é o próximo? Qual que é a próxima? Qual que é o próximo topo anterior desse daqui? É esse daqui, ó. Santa Cruz. O que nós vamos fazer? Fibo nele. Fibo nele. Para procurar o próximo alvo. Aqui, ó. Agora sim temos uma movimentação completa de uma pernada de alvo no Fibo. E o nosso dia está andando. Então, o que acontece? Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é esse daqui, ó. 114.334. Certo? Se houve a compra aqui, nosso stop geralmente está aqui, né? Para não ficar muito longo. O máximo que você pode passar calor é se ele vir testar esse rompimento aqui, certo? Temos um alvo pequeno, não está tão distante. E vamos continuar com o nosso dia de calor ou frio, né? Aí, ó. Aí você fala, meu, deu ruim, hein? Deu ruim. Aí você bate o Fibo aqui, ele não chegou no alvo lá, e você fala, meu. Só que aí temos uma média móvel ainda de 20 para cima, né? 45 graus ou até um pouco mais. E vamos esperando. É o nosso trade. Lateralizou para dar calor. Olha que maravilha. Respeitando a média móvel de 20. Até aí não comprometeu. Ela tocou. Aqui a gente já pode ter, já tem noção, certo? Aqui a gente já começa a ter noção realmente do que é, porque é o rompimento do topo. Aqui é tempo que já passou. E a gente viu o que aconteceu aqui. Ele respeitou a média móvel de 20, não teve comprometimento, ele não rompeu em nenhum momento, ele tocou e voltou a subir e está respeitando. E dia que passa, e hora que passa, e calor que passa. Aqui ele comprometeu uma média móvel de 20, certo? Em um gráfico feio, né? Sem força, perdeu o volume, diminuiu a negociação do dia. Aí vai de você tomar suas decisões, que eu não vou falar. Ah, ele pode vir testar esse topo aqui. Pode. Pode. Entendeu? Ele pode vir, mas a gente não sabe, né? O dia tá rodando. Ah, fez o seu lucro, tá bom, esquece, sai fora. Aqui, ó. Mas ele volta a subir com uma média móvel comprometida. Resumo, média móvel comprometida, pode ser que volte a descer. Aqui nós estamos no horário de aproximadamente 1h30, né? No gráfico. E vida que segue. Olha lá. Vai, não vai, média móvel comprometida. Aí acabou o nosso gráfico, certo? Porque aqui deu o horário que a gente está gravando, né? Para saber se ele vai atingir esse alvo, só esperando. Ah, meu, pode passar calor, porque lateralizou, né? Literalmente ele lateralizou. Pode ser que ele chegue no final do dia ou não, tá? Nem todas as vezes os alvos são certos. O mercado a gente sabe que ele é. Quer ver? Vamos fazer um negócio. Vamos lá. Vamos bater um Fibo aqui. Porque a primeira movimentação, a primeira correção do dia praticamente foi essa, né? Vamos ver aqui. Peguei errado. Análise é análise, né? A gente tem que analisar tudo. Não tem jeito, né? Porque tem pessoas que fazem o seguinte: eles aguardam a primeira, eles identificam a direção, aguarda a primeira correção que seja, certo? E se baseia o alvo nela. Teve um tempo que eu estava nessa pegada aí, às vezes eu faço, às vezes não. Aqui, ó, dessa movimentação.
tá bom? Vamos mudar a cor. Cor de abóboras. Tá. Aqui, ó, praticamente a gente tem um alvo, né? Da primeira movimentação do dia, que é essa pernada de baixa, o alvo é próximo. Entendeu? Então, pode ser que ele chegue no alvo ou não. Pode ser que ele encoste, ele lateralize, encoste. Aí ele venha, faça uma correção de 50%, que é em cima desse rompimento. Entendeu? E volte a subir. Mas isso, meu amigo, você só vai saber se você acompanhar o gráfico, porque eu vou terminar o vídeo por aqui. Isso daí é uma noção de alvos com direcionados com FIBO, tá? Para day trade. E é isso daí. Eu não sei nem se eu vou deixar esse FIBO aqui, ó. Porque, ó, percebe? Perdeu. Ele comprometeu uma resistência que é significativa para a gente de 20 minutos. Se distanciou da de 200. Lembrando que a tendência é sempre voltar para 200. Ele volta em queda ou ele volta lateralizado. Entendeu? Mas ele sempre volta. Ou ele se distancia mais para depois voltar de alguma forma. Certo? E é isso daí. Esse daí é uma ideia de como eu procuro alvo antes da abertura de mercado, com o FIBO, com algumas análises em si, mesmo padrões de candle e tudo mais. O interessante foi que eu mostrei dúvidas, porque a gente sempre abre, a gente nunca sabe para onde vai e nunca vai saber mesmo. São com análise, às vezes você passa o dia e aí a hora que você nem aperta o botão porque existe muita dúvida, e a hora que você vai ver você perdeu uma puta de uma oportunidade, simplesmente porque você não conseguiu identificar certos padrões no gráfico, ou senão às vezes toma algumas invertidas e que é o mais certo, e fala, meu, não estou conseguindo identificar o gráfico, infelizmente não foi hoje. E geralmente quando tem uma movimentação significativa, o dia seguinte é um pouco mais baixo o volume, entendeu? Hoje nós estamos tendo aí uma movimentação de alta no day trade, no índice futuro em 5 minutos da Ibovespa. Agora é o seguinte, tem um detalhe, né? Tem aquela lógica, geralmente quando ele cai na parte da manhã ou ele sobe na parte da manhã, ele cai na parte da tarde. Então nós não sabemos aí o que pode acontecer. Vou deixar esses dois alvos aí, eu não sei se eu ainda vou falar a respeito disso, mas bom, paciência. Deixa aí e depois a gente vê o que faz. É o que eu sempre falo. Espera acontecer e depois toma decisões. Fechou? Galera, beijo no coração, obrigado aí para todo mundo. Não esquece, se inscreve, dá joinha se acha que esse conteúdo fez alguma diferença aí nas suas análises do dia a dia. E tamo junto, até o próximo vídeo.